Pessoal, o nome da pregação de hoje é Crente Triste e Ansioso. É normal? Lucas capítulo 2, verso 8. Aqui, Jesus nasceu em Belém e anjos se revelaram a alguns pastores, pastores de ovelhas, ovelhas mesmo. Verso 8. Naquela mesma região, em Belém, havia pastores que estavam no campo à noite tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo, para todos. Para o pobre, para o rico, para alguém que tenha alguma deficiência física ou não? Para todo o povo ou não? Para todo o povo. O meu evangelho é o suficiente para todo mundo. Então, de repente, verso 11. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em manjedoura. Lembra, manjedoura era o lugar em que os animais comiam. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até a Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram felizes, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Gente, são dias, vivemos dias, em que mesmo um crente, vivendo durante longo tempo, triste, é considerado algo normal e solucionado com remédio. Ora, não importa a sua condição física, financeira, o estado do governo atual, a promessa do Evangelho é de boa notícia, de alegria para todo o povo, para todos mesmo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para todos nós, não importa quão profundo sejam os nossos problemas, quão terríveis sejam as nossas angústias. Jesus Cristo venceu a morte, não pode vencer sua tristeza. Ele prometeu vida e vida em abundância. Os pastores da teologia da prosperidade, enviados do diabo, interpretam que vida em abundância significa dizer que todos os crentes serão ricos e bem-sucedidos aos olhos deste mundo nesta terra. Eles estão mentindo, mas não estão mentindo porque prometem muito, não. Estão mentindo porque prometem pouco. O Evangelho vai muito além disso. O Evangelho promete vida e vida em abundância, querendo com isso dizer que mesmo diante de circunstâncias difíceis, precárias, o povo de Deus será um povo cheio de vida. E aí que de fato há milagre, porque, gente, comendo camarão até eu fico feliz. O milagre de Jesus é visto na vida daquele monge que olha para um pedaço de pão e água e com a boca cheia de fé e cheia de apetite, ele diz: tudo isto, e Jesus também. Vida e vida em abundância. Esses pastores aqui da história, eles se encheram de alegria. Boa nova de alegria, disse o anjo. Boa nova, a palavra evangelho significa boa notícia. Boa notícia. Quem fica triste com boa notícia? Quem fica triste com boa notícia? Quem ouve o evangelho fica triste. Quem ouve o anúncio do Salvador nascendo para nos salvar de nossos pecados e de toda a condenação eterna, quem ouve a boa notícia fica triste. A condição humilde daqueles pastores não mudou.
César, aquele governante ímpio, continuava no trono. Tudo continuou o mesmo, mas eles não eram mais os mesmos. E essa é uma grande marca do crente. Eles voltaram para casa cheios de louvor, louvando e glorificando a Deus. Às vezes as condições não mudam quando nós convertemos. Pelo contrário, às vezes elas até se tornam ainda piores, como de fato aconteceu com os discípulos. Porque ao se converterem, eles começaram a ser perseguidos pelos próprios parentes. Seus próprios parentes os perseguiram, como Cristo disse que eles seriam perseguidos. Aqueles que possuíam alguma coisa perderam tudo e foram perdendo. Perderam amigos e, por fim, perderam a própria vida. Mas a Bíblia declara, um dia, os crentes voltando, eles tinham apanhado, eles estavam sendo ameaçados. E diz o texto que eles voltaram dando glórias a Deus e cheios de alegria, porque foram considerados dignos de sofrer por Cristo Jesus. O que eu tenho para dizer para você é que você pode ser como aqueles homens ali, aqueles pastores, sem nome. Vê que eles não têm nome? Quem eles são? Nada aos olhos da sociedade. Quem eles eram? Você pode ser como eles, pobre. Tudo indica que eram. Afinal, se eu sou rico, eu não estou pastoreando de madrugada. Tudo indica que eles eram pobres. Você pode ser sem nome, pobre, humilde. Mas se a boa notícia do Evangelho foi dada a você, você pode ter uma vida cheia de alegria, cheia de louvor a Deus, mesmo diante das limitações em todas as áreas. Isso é milagre. Eu quero começar dizendo primeiro, Deus se manifesta a pessoas comuns. O anúncio é feito para um grupo de pastores à noite. Ninguém estava vendo. César estava no trono, o sumo sacerdote no templo, a elite nas mansões. Mas Deus se revela a um grupo de pastores de madrugada. Eis que o Salvador nasceu. Eis que o Salvador nasceu. Como eu disse, tudo indica que eles eram pobres. Tudo indica. Ricos contratavam pessoas para pastorear suas ovelhas. Eu, se fosse rico, faria obviamente isso. Qualquer um faria. De modo algum estou dizendo que ser pobre é condição para ser salvo. Mas se ser pobre financeiramente não é condição, mas ser pobre de espírito é. Ser pobre de espírito é. A posição para se enxergar a Deus é de joelho. É de joelho. O arrogante não consegue enxergar, por mais inteligente que seja. Este é o sinal, diz o anjo. Você vai ver o menino Jesus numa manjedoura. Por que ele fala disso? Outras crianças podiam ter nascido naquele dia, mas ninguém coloca filho em manjedoura. Ninguém coloca filho no lugar em que os animais comem. Era um grande sinal. Era algo totalmente atípico. Totalmente atípico. Que o Rei da Glória estivesse ali no coxo de animais, no meio dos bichos. Totalmente atípico. Totalmente. As profecias do Antigo Testamento falavam do Messias como aquele que iria vencer os inimigos do povo de Deus. João Batista anunciou o seguinte: eis que vem quem é muito mais poderoso do que eu. Por isso, muita gente talvez teve grande dificuldade para enxergar Deus ali. Afinal de contas, é fácil ver Deus abrindo o Mar Vermelho. Mas e Deus usando fraldas? Ora, o que a Escritura declara é que Jesus sempre fez de tudo para confundir os sábios deste mundo. Ele falou por parábolas para que, vendo, não enxergassem e, escutando, eles não viessem a ouvir. Ele veio e nasceu entre os bichos, foi crucificado entre bandidos e veio montado num jumento, filho do carpinteiro e da dona de casa. Ora, nada mudou. Jesus continua se manifestando num lugar simples, à noite, sem muito glamour.
sem notícia da última hora nos jornais. Ele continua fazendo isso, aqui e agora. Porque isso aqui, a igreja, por mais chique que o prédio de uma igreja venha a ser, uma igreja para este mundo sempre vai significar nada. Nada. Nós sempre fomos a escória para este mundo. O que a gente está fazendo aqui não significa nada. A não ser quando falamos em ajudar os pobres, aí os ímpios ficam mais ou menos felizinhos, falsamente felizes, porque são mentirosos e hipócritas. Mas quando falamos do Salvador, para eles isso não significa nada, porque eles nem acreditam nisso. Nem acreditam nisso. É por isso que para ver a Deus, tem que ter um coração quebrantado, porque essa igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela sempre é desprezada. Sempre o que falamos não tem valor algum para este mundo materialista, carnal e arrogante. Nós não temos os títulos pomposos deles. Mas é aqui que está acontecendo o que de fato importa. Como era naquele lugar, de madrugada, com 4, 5 pessoas, era aquilo que de fato importava. Aquilo ali, porque aquilo ali refletiu-se em toda a eternidade. Aqueles homens foram salvos, eles viram o Salvador, eles ouviram a boa nova do Evangelho, que salva. De fato é aquilo que importa, porque tudo mais vai ficar aqui. Mas aqueles que creem são eternos. Viverão por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, para a glória de Deus e para o louvor, para o seu louvor. O texto diz que, no verso 15, que os anjos se revelaram, Deus se revelou. Eles não descobriram, os pastores não descobriram, foi Deus que veio. Os homens não subiram até Deus, foi Deus que desceu. Foi Deus que desceu. Segundo, o Evangelho. Boas novas de grande alegria. De grande alegria. Porque vos nasceu o Salvador. Muitos judeus pensavam erroneamente num Salvador político. Eles acreditavam que o Messias seria um político, um estadista. Você lembra que desde Gênesis, quando o homem peca, Deus promete o Messias? Lembra que Deus fala isso lá em Gênesis 3,15? Que Satanás ia ferir ao descendente da mulher, mas o descendente da mulher iria esmagar Satanás. Lembra? Quem é esse descendente? É Jesus, por isso ele é chamado de filho do homem. Lembra que Deus disse para Abraão? Abraão, de ti vai sair aquele que será uma bênção para todo o mundo. Era o Messias. Lembra que Deus disse para Davi? Davi, de ti sairá aquele que vai governar pelos séculos dos séculos. O seu trono não terá fim. Lembra que chamavam Jesus de filho de Davi? Messias. Esse era o Messias, o ungido, escolhido por Deus para salvar o seu povo. Pois bem, o judeu médio interpretava que o Messias seria um estadista, que iria destronar César, iria retirar César de seu trono, livrar Israel do tacão do Império Romano, restabelecer a nação de Israel politicamente. Os próprios discípulos, tudo indica, acreditavam nisso. Algumas evidências. Primeiro, lembra quando 2 apóstolos se aproximaram de Cristo e disseram: Senhor, podemos se sentar do teu lado no teu trono? Eu sei que essa frase em si não especifica o tempo em que esse reino de Jesus seria estabelecido, mas diante de tudo que a gente vê, eles acreditavam que esse trono, esse reino de Jesus seria físico e estabelecido naquele momento. Uma outra grande evidência disso está quando Jesus morre e ressuscita, e Jesus começa a caminhar com os 2 discípulos dele, no caminho de Emaús. Mas Jesus não se revela a eles. Diz o texto que Jesus pergunta: o que vocês estão falando? E aí os dois hã? Você não sabe da última notícia? Do hype? Vocês não sabem? Você não sabe? Não se fala em outra coisa, que Jesus morreu. E aí eles dizem assim, esses 2 eram discípulos de Jesus. Os 2 dizem assim: nós achávamos que ele haveria de redimir a Israel.
Nós usamos o termo redenção para se referir à nossa alma. Eles não estavam pensando nisso. Eles acharam que Jesus havia fracassado. Eles achavam que Jesus ia redimir Israel. Em que sentido? Eles achavam que Jesus ia tirar César do trono e restabelecer o governo de Israel. E Jesus então lhes mostra que não. Meu reino não é deste mundo, ele disse para Pilatos. Não é. Então, quando o anjo diz, boa nova de grande alegria, o Salvador nasceu. Salvador do quê? Quando o anjo se revelou a José, o anjo explicou. Ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Porque Jesus significa Salvador. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvará o seu povo dos pecados deles. Primeiro, porque o pecado nos leva para o inferno, o lugar onde o verme não morre, onde as pessoas não vão deixar de existir, mas vão existir eternamente em tormentos. Por isso o inferno, ou o lago de fogo, ele não é descrito como o lugar do silêncio, mas o lugar de choro e ranger de dentes, porque haverá gente ali gemendo por toda a eternidade. O pecado, ele traz o inferno até você. O pecado é um estado de insatisfação constante, como o profeta disse. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Pode haver sexo, pode haver dinheiro, pode haver sucesso. Paz perene, não há. Não há. Por quê? Primeiro, o próprio Deus amaldiçoa os homens que estão em pecado. Porque Romanos 1,18 declara, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder como a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Entretanto, esses homens não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Por isso, Deus os entregou. E aí o apóstolo Paulo começa a descrever Deus amaldiçoando esses homens. O próprio Deus amaldiçoa e persegue, porque Deus é o justo juiz. Como ele pode deixar um criminoso impune? Não, ele persegue para amaldiçoar. Amaldiçoar. Por exemplo, olha o que você recebe, cai num saquitel furado. Ou seja, ganha muito, parece que nunca tem. Ou vocês vão comer, mas vocês não vão se fartar. A mesa está farta, tem de tudo. Você come, e como um viciado. Nunca está satisfeito. Maldição. Porque Deus faz isso. Deus amaldiçoa. Por conta do pecado, ele tem que fazer isso, ele tem que punir. O pecado é um vício. É um vício. É como cocaína mesmo. É como droga. Nunca te satisfaz. Sempre pede um pouquinho a mais. A esperança de alegria está sempre no próximo, na próxima carreira. No próximo baseado. Sempre no próximo. Sempre falta um. É assim o pecado em todos os seus aspectos. Mas, o texto diz, o Salvador nasceu e por isso o Salvador vai salvá-los de seus pecados. Por isso é boa nova de grande alegria. Porque ele há de carregar os seus pecados, a sua culpa, há de salvá-los. E aí a promessa, alegria. Alegria. Promessa do Evangelho, alegria. A mulher samaritana, Jesus disse o seguinte, se você voltar e você aqui, o poço de Jacó para pegar água, você vai ter que voltar constantemente. Mas se você crer em mim, eu serei uma fonte inesgotável dentro do seu ser, anunciando assim que o crente cheio de Deus, ele não pode viver de maneira insatisfatória. Não pode. Davi no Salmo 51 diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação, associando salvação com alegria. E por que alegria? Ora, primeiro, o pior dos inimigos foi vencido, a morte. O crente, ainda que morra, viverá, porque Jesus Cristo há de ressuscitá-lo no último dia. E tudo que acontece aqui nesta vida é uma preparação para aquela. Um marido ruim, uma circunstância difícil no casamento, uma doença, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que um dia vão olhar para trás e vão entender,
foi por isso. Desse modo, é claro que o estado normal de um cristão é como o estado desses pastores, louvor a Deus. Se até as coisas ruins, por o crente, não são ruins, como podemos viver constantemente ansiosos e infelizes? Veja o que declara Paulo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. É só crente que pode dizer um negócio desse. Me regozijo nos meus sofrimentos. Eu me alegro com as minhas tristezas. É o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo. Eu não consigo crer. Não consigo crer naqueles que querem lucrar em cima de doenças que eles inventam para inventar remédio. Que é um tipo de gente que, diante de certas circunstâncias físicas e químicas, que essa pessoa não pode ser alcançada pelo Evangelho. Eu falo porque meu pai e minha família, a gente tinha tudo, 2 carros importados na garagem, eu comia camarão, filé mignon, pizza todo dia, eu tinha roupa de marca, eu tinha tudo, e ao mesmo tempo uma insatisfação crônica. Crônica. Nunca as coisas eram suficientemente boas, fora o medo. É por isso que eu desejo mesmo que todo mundo seja rico. Que aí eles vão ver que é melhor ter dinheiro, é óbvio. Seria estupidez total. Porque se é para chorar em Paris é melhor do que, não é? É óbvio, mas sem Deus é uma desgraça. Sabe por quê? Porque a pessoa que ainda tem várias dificuldades, ela ainda tem uma esperança, porque ela fala, eu não estou bem, mas o dia que eu comprar aquela casa, o dia, sabe, que eu tiver aquilo, aí ele tem esperança. Agora, aquele que já tem de tudo, que já desfrutou de tudo, não resta mais nada, ele já tem tudo que o homem poderia desejar. É por isso que eu só consigo retratar a minha conversão a Jesus Cristo dessa maneira aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Como alguém tocado por Deus, que ouviu de Deus, eis que estou convosco todos os dias, meu povo amado. Como alguém pode viver infeliz? Sabendo que Deus te ama, está no controle da sua vida, e nem um fio de seus cabelos, de sua cabeça cai, sem a permissão divina. Como alguém pode andar constantemente infeliz? Pastor, mas na Bíblia teve muitos homens que andaram em angústia profunda durante tempo. Sim, assim como teve homem que adulterou. E daí, tá certo? Davi adulterou. Se tá aqui, Elias ficou depressivo. Ah, tá certo então ficar depressivo. Não, Davi adulterou, tá certo? Davi no Salmo 31 fala que ele ficou triste por anos, a ponto de a sua tristeza ter afetado o seu corpo. Ele estava já em frangalhos por conta de sua tristeza. Qual foi o problema? Baixa de serotonina? Não. Ele diz, culpa. Elias, qual foi o problema de Elias? Que ele estava profundamente triste e pediu a morte para si. Não estava confiando em Deus. Porque ele orou, o fogo desceu do céu, ele pensava que todo mundo ia converter, mas não aconteceu isso. Ele pensava que Deus tinha, por um instante, perdido o controle, as rédeas do mundo, e não tinha. Ah, pastor, mas eu também fiquei triste. Eu também, 4 anos, 5, que eu levantava de manhã e eu não via a hora de o sol se pôr. E por quê? Inveja, arrogância, falta de gratidão a Deus. Demorou anos para eu notar. Eu também não notava. Ah, porque se você não nota a causa, então porque é uma doença. Não, é que nós somos bem complexos. Inúmeras vezes nem entendemos por que estamos tristes. Ah, mas sempre tem alguma coisinha ali. Por que estás abatido, a minha alma? Pergunta o salmista. E aí ele dá o remédio. Espera em Deus. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os jovens de exaustos caem, mas aqueles que confiam no Senhor sobem com asas como águias. Você crê ou não crê que o Senhor teu Deus é o suficiente para você? Terceiro, glória no céu e paz na terra. Os anjos cantaram no verso 14.
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Glória a Deus no céu e paz na terra. O que os homens mais têm tentado é buscar paz na terra sem dar glória a Deus. Os socialistas tentaram. Os socialistas tentaram estabelecer paz na terra sem dar glória a Deus. Resultado, 100 milhões de mortos. Os liberais na Holanda também prometeram o paraíso na terra ao legalizar a prostituição, drogas. As mulheres serão livres do preconceito e da opressão dos cafetões. Com a liberação das drogas em Amsterdã, com a liberação do sexo em Amsterdã, Amsterdã se tornou capital do sexo. Melhorou a situação das mulheres? Pelo contrário. Mulheres começaram a ser importadas da África para suprir a demanda. 1/3 dos prostíbulos em Amsterdã tinham alguma ligação com crime organizado. Os lugares em que se tornaram reduto de prostituição e de drogas se transformaram em lugar de bêbados e drogados. O prefeito admitiu, foi um desastre. Porque vender uma mulher com um pedaço de carne nunca vai dar certo. Nem quando houver sanção governamental. Os homens querem paz e buscam paz o tempo inteiro, mas eles não querem dar glória a Deus. E você nota isso, por exemplo, nos casamentos de hoje. Não se faz mais casamento no religioso, muita gente. Esses dias eu ouvi falar de uma mulher que quem fez o casamento dela foi a amiga dela. Quem sela isso? Hã? Cadê o elemento transcendental ali? Cadê? Cadê? Cadê o até que a morte separe? Quem pode falar um negócio desse ali? Quem pode jurar diante de Deus? Como é que faz? E aí? Como eu sei de muitos casos, como eu vi hoje, o marido ficou doente numa situação de cama, a mulher foi lá, pegou o menino e falou, tá aqui, mãe, é seu, e vazou. Sem Deus, no céu, testemunha entre nós, quem pode jurar amor? Qual é a base disso? Quem sustenta esse negócio? Mas os homens não estão buscando dar glória a Deus e mesmo assim eles querem paz na terra. Diante de seus problemas, eles não procuram o Senhor. Eles procuram um filósofo, um youtuber qualquer, um psicólogo, mas não buscam Jesus. Estão em busca de paz na terra sem dar glória a Deus. E o resultado? Estão atormentados. Remédios para a ansiedade batem recorde de vendas, sem contar que só os viciam, não cura nada. É óbvio, uma coisa física chamada remédio não pode lidar com algo imaterial chamado ansiedade. Não pode. Uma coisa física, uma questão de lógica. Por exemplo, você tem a notícia de que amanhã você vai fazer uma prova. A notícia. Essa notícia provocou ansiedade em você. A notícia, ao ouvir o som da notícia, uma bactéria entrou em você e provocou ansiedade? Tolice. A ansiedade não é uma coisa física. Sim, a ansiedade, quando você fica ansioso na sua alma, o seu corpo sofre, sim. Mas a causa do sofrimento no seu corpo é na alma. Essa coisa imaterial. Imaterial. Mas os homens estão tomando remédios, e muitos remédios. Nos últimos 8 anos, mais de 5.000 caixas de ansiolíticos, remédios para ansiedade, foram vendidos por hora, declara a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E os fabricantes, os enganadores de serpente, agradecem. Agradecem muito. Sabe o resultado? É mais ou menos isso aqui, ó. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Oh, disseram para você que apenas pastores, padres, podem levar a sua vida para o buraco. Enganar você para enriquecimento ilícito. Oh, médicos também fazem. Todos os seres humanos fazem. Todos, 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 todos. Ansiedade não é doença, é pecado. 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 Pastor, você nunca ficou ansioso? Claro que já. Assim como eu já perdi a paciência. Mas o fato de eu ter pecado e ainda lutar contra esse pecado não anula que é pecado. Não anula, porque é pecado. E eu explico por que é pecado. Eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é este ser que disse que está com vocês todos os dias? Isaías declara que Deus
mediu os céus a palmos. Quem mediu os céus a palmos? Para você ter uma noção de dimensão do universo, há bilhões de estrelas nos céus. Estimam os cientistas mais estrela no céu do que areia na praia. A luz viaja a 300 quilômetros por segundo. De São Paulo a Sergipe, a distância a ser percorrida é 2.177 quilômetros. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, você faria esse trajeto 70 vezes, ida e volta, em 1 segundo. 1 segundo. A galáxia mais próxima de nós está a 2,5 milhões de anos-luz. Milhões de anos-luz. Um jato supersônico, se você pegasse um jato supersônico para viajar do Sol até Quaoar, que é um planetoide aqui na nossa galáxia, você viajando a mais de 2.000 km por hora, você precisaria de dezenas e centenas de anos para chegar lá. Há bilhões, bilhões e bilhões de galáxias. Mas o texto bíblico declara que o seu Deus mediu os céus a palmos. Quem na concha de sua mão mediu as águas, o Atlântico, o Pacífico. Uma tripinha aqui nas mãos de Deus. Este ser, que a Bíblia declara que os mais valentes ficarão apavorados quando contemplarem a ira do Cordeiro. Caí sobre nós, ó montes, e escondei-nos da ira do Cordeiro. Preferimos ser esmagados por montanhas a enfrentar a face de Deus. Este ser, que diz a Bíblia, os demônios tremem. Este, que anda sobre as águas, que dá ordem a demônios, que dá ordem aos ventos, que comanda o mar, os céus, a terra, os governantes estão aqui na palma de suas mãos. Este ser diz para você, do seu lado, abraça você e diz, eu estou com você todos os dias. E você retruca como? Entende? Será? Entende porque a ansiedade é pecado? Porque você está dizendo que ele não é o suficiente para guardar você, para te proteger. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Por fim, a resposta humana. Verso 16. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José, o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Deus não os teletransportou para o estábulo. Eles tiveram que responder. E eles responderam imediatamente. Eles correram imediatamente. Vocês entenderam o que eu disse? Eu me fiz claro. Você acha que eu interpretei o texto corretamente? Você acha que eu fui fiel ao texto? Porque se a resposta sua é sim, corra. Corra. Imediatamente. Arrependa-se de seus pecados. E busque o Senhor. E vá ao encontro do seu Salvador. Aquele que te viu, substância ainda informe. E no livro dele foram escritos todos os seus dias. E você não pode fugir dele, como disse Davi. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me cerca. Nós não podemos fugir dele. Só podemos correr para ele e dizer, tu és o Cristo, o Salvador de nossos pecados. Aquele que sim, tem poder para mudar nossas circunstâncias, tem poder para quebrantar o seu marido, tem poder para mudar a sua vida financeira quebrada e pode fazer um milagre ainda maior, fazer você voltar hoje mesmo para a sua casa, como aqueles pastores que voltaram para as mesmas ovelhas, mas eles não eram mais os mesmos. Eles voltaram glorificando a Deus, porque eles creram na boa notícia. O Salvador nasceu. Aqui. Essa é a manjedoura. Aqui. No coração de todo aquele que nele crê. Você crê?
Vamos ficar de pé?